É importante clamar ao Senhor? Lição 13. A verdadeira identidade do cristão. Essa lição tem o seguinte texto áureo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Esse texto nós vamos comentar daqui a pouco, porque ele faz parte da leitura recomendada. Vamos então à verdade prática. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. A leitura bíblica em classe será em Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 27, que passo a ler e comentar agora. Então, de novo, o texto que nós já anunciamos no texto áureo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Texto do livro de Mateus, escrito por Mateus, refletindo, registrando palavras do Senhor Jesus. Então, nós vamos explorar um pouco mais isso no decorrer. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Atenção, então, para o que se apresenta. Primeiro que profetizamos nós em teu nome. Profecia é um dom, podemos dizer até raro. Poucas pessoas são agraciadas com esse dom. Mas o Senhor Jesus está acrescentando aqui, e Mateus registra, que certamente aparecerá pessoas até dizendo que até profetizaram. Além disso, ainda vão dizer: em teu nome não expulsamos demônios. Bom, expulsamos demônios, a princípio é um dom raro, se for expulsar demônios em nome de Jesus. Mas às vezes tem também algumas coisas aí não recomendáveis no reino espiritual que também poderão estar presentes. Mas o ponto é que a pessoa vai se apresentar perante o Senhor Jesus e, como diz assim, por que eu estou aqui entre os condenados? E ele vai fazer esse discurso. E mais uma sentença: em teu nome não fizemos, atenção, muitas maravilhas. Ora, sinal de maravilha é um sinal forte. Ele fala aqui de muitas. Então, são pessoas que fizeram coisas muito acima da média no Evangelho. Versículo 23, então será a resposta do Senhor Jesus. 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse termo, praticar a iniquidade, ele também está registrado lá no Salmo 6, versículo 8. E se refere a pessoas que praticam a injustiça. É o sinônimo mais próximo que a gente pode colocar. E Jesus então vai dizer para essas pessoas que, mesmo tendo feito todos esses dons, nunca vos conheci. Aí parece que vai ficando confuso, né? Mas afinal, se a pessoa fez aquilo tudo, por que essa resposta do Senhor? Vamos então ao versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui é importante dizer que vale esse ouvir estas minhas palavras, como o próprio Senhor Jesus diz, e as pratica, vale para quem leu, estudou e vale para quem pregou, porque uma vez eu vi uma figura de um pregador bem interessante, que ele dizia que pregar a palavra é fazer o papel
de um cano. Ele fez a figura aí de um cano de que leva água, né? Ele diz assim: é impossível um cano levar água da cisterna até uma casa sem que ele se molhe. É verdade. Então, para ele dizer que é impossível a pessoa pregar a palavra e não ser afetado por ela. Então, quando a pessoa está pregando a palavra, quando eu estou pregando a palavra, eu já estou também ouvindo a palavra. Esse aspecto é muito importante e a gente vai reforçá-lo ainda mais. A parábola, então, de se pregar, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Uma casa aqui bem construída, né? Então está bem alicerçada essa casa. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, ouviu a palavra do Senhor e não guardou, ou seja, não praticou, é comparado ao homem insensato, ao ser humano insensato que edificou a sua casa sobre areia. Olha o que acontece no versículo 27, o seguinte: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Toda essa frase, ela é literalmente igual ao que está descrito no versículo 25, ou seja, o fenômeno meteorológico que acontece em relação ao que edificou a sua casa sobre a rocha é o mesmo fenômeno que acontece em relação ao que edificou a sua casa sobre a areia. Aí continua aqui o versículo 27. E caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, a casa construída sobre a areia, quando veio todo esse fenômeno meteorológico, ela não resistiu. Então termina esse texto dizendo: e caiu, e foi grande a sua queda. Essa lição encerra esse trimestre. As lições são baseadas no Sermão da Montanha, como ele se apresenta, como ele é subtitulado, né, nas Escrituras. E essa já é a lição de fechamento. Nós tivemos aqui algumas dificuldades, apenas para lembrar que a gente deixou de fazer algumas lições, porque tivemos que fazer uma viagem longa, difícil, e aí envolveu aí os preparativos, e depois, na chegada ainda, a minha amada esposa, que é minha câmara woman, né? A mulher da câmera, e ela também teve que fazer cirurgia dentária, e tudo isso dificultou para que a gente fizesse as outras lições. Mas estamos conseguindo então fazer essa aqui, que é a lição 13. Estamos falando do encerramento do Sermão da Montanha, que ele é conhecido, e aquela parte seria até como um refrão, né? Quando diz: bem-aventurado os pobres pelo Espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurado quando mentindo disserem todo mal contra vós. Essa parte é quase como um refrão, porque quando a gente fala sermão da bem-aventurança, nos vem logo à mente esse conjunto ali de coisas, que foi até a última lição que a gente fez antes dessa. Essa agora já no final, mas na verdade, nesse sermão das bem-aventuranças, Jesus fala sobre vários ensinamentos. Praticamente a maioria deles são escatológicos, ou seja, ensinamentos de coisas que ainda hão de acontecer, haveriam de acontecer naquela época, e hoje, em nossos dias, ainda hão de acontecer, ainda não aconteceram, em grande maioria. E sempre, claro, com um enfoque no reino dos céus. O tema
dessa lição, a verdadeira identidade do cristão, é embasado então no texto bíblico que lemos e comentamos, nos leva à reflexão de que apenas clamar o Senhor, aquele Senhor, Senhor, como está escrito, pode não atender ao mínimo necessário segundo as Escrituras. O que é o mínimo necessário? Mínimo necessário para se chegar ao reino dos céus. Essa é a coisa mais importante, essa é a bênção mais importante de que fala a Bíblia. Essa é a maior bênção que o ser humano pode receber, o reino dos céus. Mesmo que a gente faz cultos de ação de graças, às vezes oferecemos, né, nas igrejas locais, oferecemos esse culto em ação de graças, aí por vários motivos, aniversário de casamento, eu mesmo ofereci, né, pelos 40 anos de casamentos, ofereço aqui também para esse público, para você que faz parte desse grupo aqui que me ouve, que me dá essa honra de me assistir, de me acompanhar aqui neste vídeo. Fizemos 40 anos de casamento ano passado, então é comum a gente dizer, ofereço esse culto em ação de graças. E às vezes já ofereço culto em ação de graças por conta de ter passado num concurso, por conta de ter passado no vestibular, aí entre os adolescentes jovens. Ofereço esse culto em ação de graças pela porta de emprego que o Senhor abriu. Tudo isso é válido, mas a maior bênção, precisamos ter isso em mente, tá? A maior bênção que o homem, que a mulher pode receber de Deus é o reino dos céus. Por isso, essa expressão tão enfática aqui na Bíblia. Senhor, Senhor, isso não basta para a vitória? A Bíblia afirma que não. Por quê? Então vamos falar de 4 situações que vão deixar bem claro que esse Senhor, Senhor, ou seja, clamar ao Senhor, pode não ser suficiente. A gente pode dizer até que é a condição necessária para a vida cristã, mas não é suficiente. Necessário, ou seja, um item que você precisa cumprir, mas não é suficiente. A gente costuma dizer beber água, né? Beber água é muito bom para a saúde, mas não basta só isso para que a pessoa permaneça saudável. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Beber água é uma das coisas, mas é necessário, mas não é tudo. É uma das coisas, mas não é tudo. Nessa lição nós vamos falar de Senhor, Senhor, orando, Senhor, Senhor, cantando e tocando instrumentos. Vamos falar de Senhor, Senhor, ensinando e Senhor, Senhor, pregando. Então, sem mais delongas, vamos à primeira delas. Senhor, Senhor, orando. É possível a pessoa dizer Senhor, Senhor quando está orando. Bom, agora a gente juntou 2 coisas importantes. Primeiro, clamou ao Senhor. E segundo, está orando. Senhor, Senhor, orando. Importante dizer que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, e está registrado na Bíblia, vigiai e orai. Bom, então a gente já observa aqui um outro item necessário que aparece bem próximo à oração. É necessário ao cristão vigiar e orar. Então, por que o Senhor diz? Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Na oração é claro, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou te orando. Senhor, aí Jesus ensinou, vigiar e orar. Ou seja, é muito importante orar. Orar é sempre melhor que não orar. Completou. Mas e vigiar? Tem que vigiar também. Porque se não vigiar, a oração só não será suficiente. É preciso vigiar para não cair em tentação. É preciso vigiar para não cair nas armadilhas do diabo. É preciso vigiar pelo estado de coisa, o mundo em que a gente vive, as coisas que nos cercam. Então, para o cristão, é necessário fazer as 2 coisas. Porque senão, essa oração começa a ficar muito comprometida. Tem uma passagem na Bíblia, tá? Em 2 Samuel, capítulo 12, principalmente versículos de 15b até 18a. É aquela história de Davi, naquele episódio, quando Davi cometeu um adultério e um assassinato. Primeiro ele adulterou com a
mulher de Urias, e depois ele fez uma carta para que a carta chegasse a Joabe para que Urias fosse morto na batalha. E depois o profeta chegou, quando o confrontou, o profeta chegou a dizer: você matou a Urias com a espada dos amonitas. E de fato é fácil da gente entender, porque é ele que deu a ordem para que o Urias, o soldado fiel a ele, o soldado fiel a Davi, fiel ao rei de Israel, para que aquele guerreiro fosse morto, para ele então poder dar continuidade ao seu relacionamento com a mulher de Urias. Desse relacionamento, desde a primeira vez, ela engravidou teve um neném. E quando o profeta confrontou Davi, disse: olha, Davi reconheceu até onde era possível, àquela altura, pequei contra o Senhor. Mas o estrago estava feito porque ele não havia vigiado. Havia caído numa tentação muito séria. E esse muito sério não sou eu que estou dizendo. É que pareceu ao Senhor como sendo uma tentação muito séria. Tudo isso que ele fez em relação a Urias fica registrado ali no livro de 2 Samuel, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Me lembrava a irmã Otaviana, uma vez a gente citando essa palavra, e aí eu citando esse termo em determinadas situações, conversando sobre o dia a dia, dos nossos dias, da nossa geração, aí ela lembrava: pastor Israel, e quando aparece essa expressão na Bíblia, quase sempre Deus cobra com a vida de alguém. E é verdade, nesse caso aqui, Deus cobrou com a vida de uma criança. Diz a Bíblia que o nome da mulher é Betseba, ela teve então uma criança desse relacionamento, e o próprio profeta Natã, ele disse a Davi, também dentro do pacote de punições, disse ele, essa criança que nasceu, essa criança ela vai morrer. Aí quando a criança ficou doente, ficou muito doente, Davi entendendo tudo, e ele a essa altura, amando muito essa mulher, a Betseba, a mãe da criança, entrou num jejum ali de 6, 7 dias, e começou a orar e jejuar pela criança. Até que ao final desses dias, chega a notícia para ele. E ele, quando vê as pessoas cochichando, ele pergunta, pode falar, a criança morreu? Aí os servos apenas confirmam, sim, rei, aconteceu. Aí ele vai, procura se refazer, procura se alimentar, procura sair da condição de jejum, e disse, olha, enquanto a criança estava viva, sempre havia a possibilidade das misericórdias do Senhor funcionarem também nessa questão, mas o Senhor é soberano e o Senhor quis levar a criança, então resta-me tão somente me conformar. Mas qual é o ponto? Clamou ao Senhor Davi, mas não adiantava. Primeiro que já estava profetizado que a criança havia de morrer. E segundo, que diante disso, o que estava em questão não era a capacidade de Davi orar. Ele mostrou que tinha uma boa capacidade de clamar Senhor, Senhor, como está aqui. Nesse episódio, Davi demonstra que tinha uma boa capacidade de oração. E tem outros salmos aí, orações lindas de Davi. Tem até o hino, né, oração de Davi. Mas o ponto é que apenas a oração não funcionou. Apenas a oração não aplacou as consequências de seu pecado. Para Deus, era muito mais importante que Davi tivesse resistido à tentação, que Davi não tivesse caído naquela tentação, que Davi não tivesse cometido aquele pecado, do que depois vir fazer a oração. Percebe? Daí essa expressão. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, olha, orando, é comum a gente dizer o Senhor, Senhor, mas é importante que a nossa oração, ela tenha um algo mais. E o algo mais que eu já chamo a atenção nesse primeiro ponto é vigiai e orai. Segunda questão, cantar e tocar instrumento é lindo,
mas pode ser insuficiente. Do que eu estou falando? É bem comum, é bastante comum, durante o cântico, cantar. Senhor, Senhor. Aí tem cânticos muito lindos e faz uma oração e a pessoa repete. Tem até uma expressão um tanto quanto pessimista, mas ela tem também algum fundo de verdade, um certo fundo. E também, se você concordar ou discordar, coloca aí nos comentários aí, que sempre edifica. Tem uma expressão que se usa que diz o seguinte: cantar é o momento quando o crente, ou eu colocaria, né, quando parte dos crentes mais mentem. É verdade. Porque o hino ele já está com a poesia feita. E a pessoa só vai repetir. Quer ver? A minha alma te ama, ó Senhor. Resplandece, sedenta de amor. Isso já está na poesia, já está escrito. Mas para cantar esse hino e para que esse cântico seja verdade, é preciso que o cantor ou a pessoa que está cantando, se falar o cantor, alguém vai associar cantor quando se apresenta no púlpito, no dia de domingo à noite, igreja cheia. Pode não ser isso tudo, pode ser louvando ao Senhor em casa, mas é necessário o quê? E às vezes, quem tem ainda habilidade, quem tem o talento de tocar um instrumento, enquanto canta também toca, ou às vezes um toca, o outro canta, dois crentes, dois ou mais, mas é necessário que aquilo que a gente esteja cantando reflita o que está no nosso entendimento, o que está no nosso coração, o que está no nosso espírito. É necessário que você cante aquilo que está no teu espírito, no teu coração. Esse é o verdadeiro louvor, assim como o Senhor falou, da boca das criancinhas Deus tirou o perfeito louvor. Pois é, a gente nesse aspecto precisa parecer como criancinha. Nesse aspecto precisamos parecer, nos assemelhar como as criancinhas, que sai de nossa boca o perfeito louvor. E como é que é isso? Aí fica muito próximo o louvor da adoração. São palavras diferentes. Mas nesse aspecto, eu não vou explorar tanto porque não é o objetivo aqui dessa lição. Mas nesse aspecto, o que serve para um serve para o outro. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, João capítulo 4 e versículo 23. Jesus fala para a mulher samaritana, a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Ora, adorar até aquele momento ali, a gente pode dizer que sim, desde o Antigo Testamento até aquele momento, quando Jesus fala isso aqui, adorar está muito ligado a colocar o rosto em terra. Ajoelhava no chão, colocava assim o rosto e aí dizia que a pessoa estava adorando. Claro, seguido ali de palavras de louvor. Senhor, eu te exalto. Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és bom. Aí é uma palavra de louvor. Mas o gesto de adoração estava muito ligado a isso. Quando Jesus fala e a partir dali, Jesus diz, olha, Deus procura os verdadeiros adoradores. O que é isso? Que adorem em espírito e em verdade. Adoram de coração limpo, adora inteiramente. Agora mudou tudo. Agora mudou tudo. Se a gente der o exemplo aí de um instrumento, que seja aí um violino, que seja uma guitarra, ou que seja um piano, olha, se a pessoa tiver a condição, tiver disposta, ele poderá comprar um instrumento muito caro desses aí. Um violino pode custar um dinheiro bem alto. Um piano pode custar um valor bem alto, uma guitarra pode custar um valor bem alto. Se a pessoa tiver dinheiro, tiver condição para isso tudo, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Que bom, é muito bom. Isso é bem-vindo à obra de Deus. E vai colocar aquele instrumento ali para, então, claro, tem que saber tocar também, né?
vai aparecer ali, se não for ele próprio, a pessoa que vai tocar aquele instrumento e vai fazer dali um louvor muito bonito, muito rico em todos os sentidos. Mas, se esse louvor não tiver sendo executado por pessoas que o fazem em espírito e em verdade, ele não vale. Todo esse investimento fica prejudicado. Tanto é assim que o apóstolo Paulo escreve, eu vou deixar esse versículo aqui no quadro para você. Cantai com o espírito, mas cantai com o entendimento. É totalmente diferente do que acontece na música popular no cenário lá fora. As pessoas cantam, fazem uma vã repetição, sem saber nem o que está cantando. E às vezes até em língua estrangeira. E repete também sem ter o menor sentido do que está cantando. Na música evangélica, não. Na música que serve como louvor a Deus, isso não vale. É para cantar com o espírito, mas também cantar com o entendimento. Aí, principalmente aquele momento de domingo à noite, igreja cheia, e levante a mão, e choram. Então, domingo da ceia, né? Tem cantores que são especialistas, ele só canta domingo à noite, ou então na ceia, onde tem muita gente. Se convidar para qualquer outro momento, a agenda dele está cheia, não permite. Eu estou falando porque eu tenho experiência de ter ouvido essas pessoas, mas louvo a Deus também, até por muitos aqui que me ouvem aqui, cantores, instrumentistas aqui, que são pau para toda obra, como a gente diz. Canta em culto do lar, canta na congregação, canta domingo à noite, e canta bem e toca bem. Então, tem todos os casos aqui. Mas o importante é isso aqui. Cantar e tocar instrumento precisa resultar num louvor praticado por quem o faz em espírito e em verdade. No item 3, ensinar a palavra de Deus é honroso. No entanto, pode não bastar. Por que trazemos isso? Porque ensinar a palavra vai ser o momento da gente dizer Senhor, Senhor. Vai ter várias situações que a gente vai ensinar. Eu estava na igreja no domingo passado e a lição falava de Manassés. Manassés fez um monte de coisas horríveis, o rei Manassés, filho do rei Ezequias. Mas ao final ele clamou ao Senhor e o Senhor o escutou e o atendeu naquela situação. Então quando a gente está ensinando, a gente vai ensinar sobre clamar ao Senhor, a importância de clamar ao Senhor. E claro, quando a gente for para a Bíblia, quase sempre a gente vai mostrar o quê? Que alguém clamou ao Senhor e foi ouvido. Eu dei justamente o exemplo contrário, né? Eu dei quando Davi clamou e não foi ouvido. Mas as duas coisas acontecem. O ponto é que, ao ensinar, a gente vai ensinar a importância de clamar ao Senhor. E é muito importante, é claro que é. Mas dentre a importância de clamar ao Senhor, é importante a gente também ter em mente que esse clamor precisa ser feito, sabe como classificaram o ensino de Jesus? Com autoridade. O que queria dizer essa autoridade? Que Jesus chegava e impostava a voz, ele falava. Não tem nada desses recursos materiais, de impressionar. Não tem nada disso. Jesus falava, ensinava como tendo autoridade, como diz o texto aqui de Marcos capítulo 1, versículo 22. É que Jesus vivia o que ensinava e ensinava o que ele vivia. É essa autoridade de que fala a Bíblia. O ensino sobre clamar ao Senhor e sobre as demais coisas presentes na Escritura, ele precisa ser acompanhado de exemplo. Exemplo de quem está ensinando. Tem um jargão bastante usado nas escolas dominicais que a gente pode apresentar aqui. Um ensino reúne pessoas, mas um exemplo carrega, ele arrasta pessoas. Mas é verdade, tem uma frase atribuída a um evangelista contemporâneo, Moody, que ele diz assim:
pregue o evangelho. Nesse caso, vale para ensinar o evangelho também. E, se necessário, fale. Como é que é? Porque ele está dizendo que a coisa mais importante do ensino é o exemplo. Falar vem depois. Mais importante do que dizer, olha, está escrito na Bíblia assim, assim, assim. O Evangelho, a Bíblia tem 66 livros, a Bíblia tem tantos livros no Antigo Testamento, depois tem mais tantos no Novo Testamento, tem as epístolas de Paulo e mais não sei o quê. Pois é, mas isso tudo é importante, tudo é verdade, pelo menos da maneira como eu estou falando aqui. Mas é importante que o ensinador fale, aí como diz lá no livro de Marcos, não como os escribas. Por quê? Os escribas citados ali, eles eram mero intelectuais de Bíblia. Simplesmente falavam da letra pela letra. Está escrito assim, então significa isso, ou como está no dicionário, significa isso, porque ele não vivia aquilo ali. Da mesma maneira, o ensino. Ensino sobre clamar ao Senhor. É importante clamar. Ensino sobre jejuar. É importante ensinar. Mas é necessário que o ensino seja acompanhado de exemplo. Eu lembro que em 1989, eu conheci um irmão, há muitos anos não o vejo, o Fernando Cordeiro, e ele dizia assim, olha, eu quando aceitei a Jesus, palavras dele, eu comecei a ouvir as pessoas pregando, ensinando, e as pessoas sempre falavam de experiências que tiveram, de como Deus operou por meio deles, e dizia ele, o Fernando, eu fiquei então preocupado, despertou em mim uma vontade, um desejo muito grande de eu buscar as minhas próprias experiências, para eu ter as minhas experiências para contar. E aí eu coloco até numa questão da própria homilética, né? O melhor exemplo, claro, que são as escrituras. A gente querer ilustrar alguma coisa da palavra de Deus, a melhor ilustração é recorrer à Bíblia. Agora, em segundo lugar, é a própria experiência. Porque se a gente falar da experiência de outro, aí a gente ainda não está demonstrando até que ponto a gente viu isso funcionar em nossa própria vida. E nesse ponto aqui, Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, João capítulo 13, versículo 15, Jesus deixa ali uma mensagem, quando ele diz assim, ó, eu mesmo vos dou o exemplo. Ou seja, Jesus deu o maior exemplo de humildade, porque aquilo trouxe um espanto para os discípulos, principalmente Pedro, que tinha uma certa liderança abaixo de Cristo, né? Entre os discípulos, entre os apóstolos. Pedro disse, olha, mas Senhor, nós que deveríamos lavar os seus pés, não, Senhor, lavar os nossos. O que acontecia na sociedade eram os servos que lavavam os pés de seus senhores, e não o contrário. E Jesus, sendo Senhor, ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, dando assim um grande ensinamento da humildade que se deve ter no Evangelho. Então, qual é o exemplo? Jesus. Aí, por que aparece depois essa expressão no livro de Marcos? Ele ensina não como os escribas, mas ensina tendo autoridade. Aí Jesus orava, a Bíblia registra, Jesus orando, se retirava para orar, jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério. Mas Jesus também é verdade. A parte humana dele, ele dava o exemplo. Ele falava daquilo que ele vivia. O que eu acho mais impactante é quando ele fala acerca da cruz. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Aí Jesus está usando cruz no sentido figurado. O que é isso? As pessoas têm dificuldades diferentes para seguir a Jesus, para seguir no Evangelho. Um tem um setor da vida que é mais difícil, que forma uma tentação maior, forma um espinho maior. Outros já têm outra.
para a mulher pode ser um tipo de tentação diferente da que é para o homem, conforme o caso. Às vezes tem a questão do meio onde vive, a questão do trabalho, a questão profissional. Aí Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Cruz no sentido figurado. Pois é. Mas Jesus, quando estava concluindo o seu ministério na terra, ele foi crucificado de verdade, aí foi literal. Mesmo sendo inocente, ele foi condenado à morte e morte de cruz. Mesmo sendo um homem que só fez o bem, ele foi condenado à morte. Então, ele, quando disse, tome a sua cruz e siga-me, é porque ele também tomou a cruz que era dele, a cruz que só ele podia tomar. Cruz que dava remissão de pecados, derramamento de sangue que dava remissão dos pecados, derramamento de sangue que podia resultar em salvação, só o sangue do Senhor Jesus Cristo poderia fazer. É o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas observe, quando ele disse, tome a sua cruz e siga-me, ele pegou a dele e seguiu, e a dele era muito mais difícil, muito mais pesada do que a maioria de nós. Eu vou dizer a maioria de nós porque houve ainda naquela sequência ali alguns cristãos que foram também crucificados. Segundo a tradição, o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas o ponto é esse. Quando Jesus ensinava alguma coisa, ensinava algo que ele estava disposto a fazer. Essa é a questão da autoridade que aparece no Evangelho. Por isso que, naquele dia, Senhor, mas eu ensinei tanto a tua palavra. Pode estar nesse caso aqui depois. Olha, eu nunca vos conheci. Se a pessoa ensina tudo e não põe nada em prática, se a pessoa ensina, olha, o cristão deve ser honesto, mas ele é desonesto. Se a pessoa ensina, em igreja grande, ou em escola dominical, ou em classe única, ou seja lá como for, em culto de ensino, olha, o crente não pode mentir, mas ele é um mentiroso quanto mais. Isso a gente convive na sociedade. Pois é disso que Jesus está falando. Naquele dia muitos vão dizer que fez muita coisa em meu nome. E eu vou dizer, apartai-vos que nunca vos conheci. A quarta questão é que pregar a palavra é muito importante. Contudo, não é tudo. Bom, pregar a palavra é o dom especial, é um dom raro, é honroso, é tudo isso. Mas olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 50, versículos 16 e 17. Mas ao ímpio diz, vou deixar no quadro, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. O Senhor aqui ele faz uma recomendação que o ideal, pregar a palavra é melhor do que não pregar. Mas se a palavra for pregada por uma pessoa que contradiz tudo aquilo com suas ações, seria melhor, à luz desse versículo aqui, Salmo 50, versículos 16 e 17. À luz desse versículo aqui, Deus prefere que não pregue. Isso vale para a pregação em igreja pequena, culto de meio de semana, meia dúzia de gente na igreja. Vale para a igreja média, igreja grande, em dia de domingo, em rede nacional, em culto aberto, em ginásio, em estádio. Vale para todo mundo. É pregar a palavra de acordo com o que se vive. É isso que esse ensino quer trazer. É isso que esse versículo quer trazer. Para que não corra o risco de, naquele dia, como Jesus diz, no dia do juízo final, não estar naquela situação. Senhor, em teu nome eu preguei a tua palavra, preguei para muita gente. Qual é a resposta? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Pois é, se a pessoa está pregando e está cheio de pecado, a pessoa está pregando, tem aquela eloquência, decora versículos bíblicos, mas ele está cheio de pecado, mas ele não se arrepende, ele é um mentiroso quanto mais. Na verdade, não acredita em nada daquilo, usa apenas de artifício da palavra de Deus. Deus vai julgar uma coisa e outra. Deus não trabalha com quantidade.
É claro, a cada alma que se arrepende, há uma festa no céu, está escrito. Então, é verdade. Se há uma festa quando uma pessoa aceita Jesus, quando duas aceitam, a festa é ainda maior, claro. Quanto mais pessoas aceitarem, maior. Isso aí é verdade. Agora, dizer que a pessoa vai pregar para um número maior e isso vai fazer dele mais especial para Deus, isso não é verdade. Deus só cobra de cada um aquilo que ele dá. Eu faço esse vídeo, tem vídeos que alcançam muitas pessoas, tem vídeos que alcançam menos, alguns até me surpreenderam, mas o ponto é que eu tão somente faço aquilo de acordo com os dons, com o talento que o Senhor me deu. Não há nada especial em eu pregar o Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo, é-me imposta esta obrigação e ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu recebi de Deus o dom da palavra, se eu recebi de Deus o ministério pastoral, eu cumpro tão somente a minha obrigação. Mas a obrigação completa é eu pregar a palavra e eu viver a palavra. A obrigação de quem prega a palavra é viver a palavra. As crises que acontecem no Evangelho são muito em função disso. Ainda sobre essa questão de pregar o Evangelho, é algo sempre referente a pastores, né, que dirigem igrejas, e a gente está convivendo aí com um momento de turbulência de dois pastores em relação à política. Bom seria a gente ter notícia, eu digo ter notícia no meio evangélico, você já vai entender por quê. Ter notícia de pastor que está sendo usado por Deus para operar maravilhas, para operar milagres, e não pastor que estão na berlinda aí política por acusações de ter cometido algum desvio de conduta. O que eu espero que eles sejam inocentes e que isso se fique comprovado. E é claro que se for inocente, de fininho, a imprensa deixa de falar no caso e fica o dito pelo não dito. Mas se forem culpados, isso vai gerar aí um desconforto no meio evangélico e certamente as pessoas envolvidas terão que prestar contas disso a Deus. Isso acontece no meio evangélico, não é a primeira vez, gostaria que fosse a última e também não é. Eu falo do Brasil porque nós estamos no Brasil, mas eu suponho que isso não aconteça só no Brasil. Em todo lugar que há o Evangelho acontecem coisas dessa natureza e Deus é que julgará todas as coisas, Deus é que sabe de todas as coisas. Uma coisa é certa, um pastor não é para se meter em coisas ilícitas, é totalmente contrário à nomenclatura de pastor. Tudo isso pode ser feito em outras cadeias. A gente pode ter o médico que fuma, né? Quer dizer, ele sabe dos males do cigarro e fuma, rebentando com a própria saúde. A gente pode ter o advogado que é desonesto, é a pessoa que é especialista em leis e é desonesto. Tudo acontece nas outras, mas no meio evangélico isso não deveria acontecer e Deus vai julgar como a coisa tiver que ser julgada. Ninguém joga o nome da igreja do Senhor às feras inimigas do Evangelho impunemente. Deus sabe de todas as coisas e Deus é o juiz de toda a terra. Concluindo, a verdadeira identidade do cristão precisa estar baseada nos fundamentos do Senhor e isto está registrado nas Escrituras. Os dons e talentos são de fundamental importância para a ordem do culto de cada igreja local. No entanto, o cristão deve ter clareza de que Jesus é o exemplo a ser seguido e, na dimensão humana, só pode seguir o exemplo do Mestre o que já nasceu de novo. Orar é fundamental, porém o vigiar e orar é ainda mais recomendável pelas Escrituras. Se for apenas oração, como a gente disse, pode não ser suficiente. Cantar e tocar instrumento é lindo, mas o cristão deve ter em mente que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade.
Esse deve ser o estado também de quem louva ao Senhor cantando e tocando instrumentos. Ensinar a palavra de Deus é honroso, no entanto, pode não bastar. Para seguir o exemplo do Senhor, é necessário ensinar com autoridade, e não como os escribas faziam nos dias de Cristo na terra. Essa autoridade só se verifica quando o ensinador ou ensinadora vive o que ensina e ensina o que vive. E por fim, pregar a palavra é muito importante. Todavia, não é tudo. Eu digo não é tudo, mesmo que seja em pequena igreja, em média igreja, ou em grande igreja, ou grandíssimas concentrações. Não é tudo. É necessário que o pregador ou pregadora ande nos caminhos do Senhor, para não adicionar mais essa falha a si próprio. Ou seja, está afastado dos caminhos do Senhor, não está em Cristo, não está andando conforme a Bíblia, já é uma falha. Já impede que a pessoa alcance o reino dos céus, se não se arrepender, se não se consertar. Agora, se tiver tudo isso torto e ainda tiver pregando a palavra, que aí, como diz lá naquele salmo que a gente apresentou, Salmo 50, vou deixar aqui para você. Isso acaba sendo mais uma contrariedade para o Senhor, porque Deus diz que ele não deveria estar pregando a palavra. A pessoa nessa situação não deveria estar pregando, segundo as Escrituras. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.